Chega mais, seus Corinthians. É o seguinte, ó. Não é fácil, não tem sido fácil e não será fácil nessa temporada. Muitas vezes será no sofrimento, mas isso é um pouco de ser corintiano, ser Corinthians. Mas o importante é a postura, é a personalidade. E neste domingo contra o Palmeiras, apesar do empate, apesar de não ter merecido talvez o empate naquilo que é a qualidade do jogo, o Corinthians foi buscar no coração. E aí você traz a torcida para o seu lado. 2-2 naquilo que vai ser apelidado da Batalha de Barueri, né? Que jogo! Teve de tudo e mais um pouco, e teve o Corinthians conseguindo resgatar um pouco dessa identidade que o corintiano tanto gosta e que tanto faz falta. No início de um trabalho do técnico português Antônio Oliveira, um resultado como esse se torna fundamental para dar tranquilidade, para dar brio, para dar vontade aos jogadores e também para criar uma conexão dessa ponte que muitas vezes esteve interrompida entre time e torcida, né? Vão falar, o corintiano está comemorando o empate, não é essa a questão. Dadas as reais circunstâncias, esse empate com o Palmeiras tem o gosto de vitória. E a gente vai falar bastante do jogo aqui, porque chegou a hora do Vamos Falar de Corinthians aqui no canal. E é o seguinte, corintiano que não der like aqui é porque não está emocionado com o que aconteceu. Quero comentários de vocês também e quero que quem não tem ainda se inscrito no canal, por favor, se inscreve aí, vai. Quebra essa notificação ativada. E quem não me segue lá no Instagram, vai lá que nós batemos 100 mil seguidores e tem muita coisa de bastidores, enfim, cortes interessantes da minha vida também e, óbvio, de Corinthians. Ó, só vou dar um spoiler para vocês porque eu estou preparando uns novos cenários aqui. Obviamente que esse cenário é muito mais relativo a outras coberturas, ao Eusébio ali no fundo, enfim, tem cachecol aqui do futebol europeu, mas em breve teremos novidades aqui nos cenários. E eu comprei um monte de quadro desse aqui, um deles é do Doutor, e o doutor estará presente também aqui no meu mini estúdio para a gente falar de Corinthians com um belo cenário sendo preparado para vocês. Ó, nesse vídeo aqui eu quero trocar uma ideia sobre o jogo, o que eu tô achando do Corinthians de Antônio Oliveira também, porque eu não fiz vídeo depois da partida contra a Portuguesa, não fiz depois do Botafogo e resolvi fazer agora. Quero falar de reforços do Corinthians, como é que eu tô vendo a movimentação. Agora parece que vai dar uma parada, né? Por conta da inscrição no Campeonato Paulista e tal. Mas quero dar minha opinião sobre os jogadores que entraram hoje e alguns muito bem. E quero também falar um pouquinho no geral de futebol feminino, né? Parabéns às Brabas do Corinthians que conquistaram a Supercopa Brasileira de Futebol Feminino em cima do Cruzeiro, com um público espetacular na arena. Eu vou falar a importância disso num cenário europeu, inclusive, tá? Porque o Corinthians começa aí a liderar um movimento de vanguarda que aqui na Europa, cada vez e cada dia, vai crescendo e que pode gerar, sim, muito lucro ao clube. Mas vamos começar com o jogo, né? Porque até eu tô, enfim, com tudo que eu acabei de ver na cabeça aqui e já estava preparado para fazer um vídeo sobre a derrota do Corinthians. Mas a verdade é que futebol tem dessas coisas. E o mais importante do que, enfim, o empate em si, foi a maneira que o Corinthians não desistiu de lutar, não desistiu do resultado. Mesmo com as adversidades, mesmo sabendo que o Palmeiras era mais time, é um time muito mais coeso, muito mais acertado, mesmo vendo o Palmeiras jogar melhor e pressionar o time do Corinthians, os caras que estavam em campo não desistiram um minuto e por isso o empate veio, devido circunstâncias de qualidade individual, mas de vontade coletiva. Dando um passinho atrás, analisando o time que entrou em campo, o Antônio Oliveira entrou no seu terceiro jogo com a mesma escalação. Ele tem tentado repetir algumas dinâmicas para que a equipe se acostume nessa formação, né, no 4-2-3-1, mas com algumas nuances diferentes, especialmente quando o Corinthians iria propor o jogo, porque
nesse jogo especificamente, o Corinthians sabia que não teria o domínio, ao contrário do jogo contra o Botafogo e contra a Portuguesa, o Corinthians não poderia ter a mesma postura, porque o Palmeiras iria dominar. A equipe do Abel Ferreira, comparativamente com o Corinthians, né? O Palmeiras comparativamente com o Corinthians hoje, é um abismo. O Palmeiras sabe exatamente o que quer fazer, o Palmeiras tem jogadores que já se conhecem há muito tempo, um trabalho já consolidado há muito tempo e não é à toa que é o campeão brasileiro. O Corinthians está começando a caminhada, né? Então, obviamente que a responsabilidade também não só de vencer o jogo, mas de controlar a partida, era do Palmeiras. E o Palmeiras fez isso muito bem em vários momentos. Na escalação do Corinthians, Cássio, Fagner na direita, Caetano na esquerda, Félix Torres e Gustavo Henrique, meio campo com Ranielli e Fausto Vera, e uma linha de 3 com o Garro, Romero, Wesley e o Yuri Alberto. Acho que esse não vai ser o time titular quando todo mundo tiver à disposição, mas era o melhor que ele tinha e ele está tentando, como eu disse, repetir alguns processos. O ponto é que o Corinthians, contra a Portuguesa e contra o Botafogo, como tinha que propor mais o jogo, fazia o processo inicial de uma forma diferente, com 3 zagueiros, né? Ou seja, o Caetano vinha um pouquinho mais atrás, junto com o zagueiro pelo meio e o Félix Torres mais pela direita, liberando o lateral, fazendo os meio-campistas também darem um passo à frente, e com isso o Corinthians conseguia criar ali entre linhas, né, entre a primeira e a segunda linha, um volume maior e conseguia criar mais oportunidades e incomodar mais os seus adversários. Contra o Palmeiras, não, porque o Palmeiras iria ter o controle desse processo e no meio-campo o Palmeiras mostrou o quanto esse abismo é gigante, né? O Corinthians ficou muito pouco tempo com a bola, errou muito passe. O Corinthians, no primeiro tempo especialmente, buscava sempre velocidade, espetar uma bola no Romero, espetar uma bola no Wesley, mas eles muito sozinhos, né? Não tendo um apoio, não tendo um time que se ajuda no processo de criação, né? Os jogadores ainda muito distantes, é um processo de evolução também nesse sentido, não conseguem triangular, não conseguem, enfim, criar uma jogada pelo corredor central, o Garro fica muito perdido ali um pouco entre linhas dentro desse processo e o Corinthians teve muitas dificuldades nisso. O que eu não gosto nessa escalação, acho que o Caetano é um jogador muito limitado para ser titular pela esquerda. Ele não é lateral esquerdo, ele está jogando improvisado, então ele não tem a leitura dos espaços com relação aos ataques do Palmeiras, e foi por ali que o Palmeiras mais se criou, especialmente com o Endrick jogando entre o lateral, no caso o Caetano, e o Gustavo Henrique em velocidade. Teve algumas oportunidades, o Palmeiras inclusive perdeu alguns gols antes de fazer o primeiro gol. E também não gosto, já há muito tempo, da participação do Fausto Vera. Acho que é um jogador que é muito limitado naquilo que faz e pouco aguerrido naquilo que poderia fazer, né? É um jogador que não consegue fazer o Corinthians respirar. O Corinthians recupera a bola e não consegue respirar, parar o jogo, pausar no meio-campo, muito por conta de não ter um cara que faça isso. O Garro é um cara mais combativo, um jogador, enfim, que pega a bola e tenta acelerar o jogo, que tenta chutar a bola no gol, que tenta acionar um companheiro em velocidade. Não é esse controlador. O Corinthians precisa de um número 8 que faça essa organização no meio-campo e consiga fazer o time respirar. Como foi, por exemplo, o Danilo por muito tempo no Corinthians, ou como é, por exemplo, o próprio Zé Rafael no Palmeiras. Enfim, o Corinthians precisa de um cara melhor para essa função. O Fausto Vera erra muito passe, o Fausto Vera não recupera tantas bolas assim que justifiquem a presença dele, e é um jogador muito diferente daquele Fausto Vera que a gente viu com o Vitor Pereira, né? Sobre o Gustavo Henrique, gostei de algumas coisas, acho que é importante você ter um zagueiro alto, especialmente depois da saída do Lucas Veríssimo, né? Na bola aérea o Corinthians teve ali bons momentos em que ele conseguiu fazer cortes interessantes, entretanto não é um cara de velocidade. Do lado do Caetano ficou claro que o Corinthians sofreria bastante, especialmente com a velocidade dos jogadores do Palmeiras que estavam caindo por ali. No primeiro tempo, o gol do Palmeiras já estava se anunciando.
Foi um mau corte da defesa do Corinthians. O Wesley tenta puxar um contra-ataque, mas ali você não pode ter a dúvida. Você tem que ter a certeza que vai ganhar o lance. Perdeu o lance. O Ranieri também estava um pouco mal posicionado. Ele estava dentro da área. Ele deveria estar um pouquinho mais perto do Endrick no lance para tentar evitar o chute. O chute sai. O Cássio é encoberto pelo Ranieri e acaba tomando o gol. O Cássio falhou, Quesada. Pô, eu acho que ele poderia ter defendido, mas não foi uma falha grotesca. O chute é muito forte, rasteiro, tem um jogador encobrindo a visão, enfim. E acontece o primeiro gol. O Corinthians se desestabiliza um pouco com esse primeiro gol e acaba sofrendo no final da primeira etapa. Na segunda etapa, o Palmeiras volta bem novamente, consegue impor seu ritmo. O Corinthians, com muito pouco controle do meio-campo, como eu falei, perdeu totalmente o meio-campo e vivia de lapsos aí de boas jogadas, ou do Yuri Alberto brigando com os zagueiros, ou do Romero puxando contra-ataque, ou do Wesley tentando fazer essa transição ofensiva, enfim. Mas muito pouco para aquilo que a gente quer ver, mas compreensível para aquilo que a gente tem, né? O Corinthians muito mais organizado do que era há 3 jogos sob o comando do Mano Menezes. E era contra um time muito forte, como eu falei, o atual campeão brasileiro. Palmeiras faz o segundo gol e o Corinthians se desestabiliza por um momento ali, e aí poderia ter tomado o terceiro. A verdade é que o Palmeiras fez e criou mais oportunidades do que o Corinthians ao longo de todo o jogo. Só que aí tem dessas coisas, né, cara? O Palmeiras não matou o jogo foi ficando longo, o Corinthians ainda vivo na partida, e aí as substituições acontecem. Eu acho que o Antônio Oliveira é feliz nas substituições. Gostei muito da entrada do Pedro Henrique. Acho que é um jogador voluntarioso, chamou várias vezes a responsabilidade. Ele é rápido, habilidoso, ganhou alguns duelos no 1 contra 1, no mano a mano. Eu acho que foi uma estreia que me agradou bastante. Mateuzinho, né? Matheus França entrou na lateral direita. Achei ele um pouco afoito em alguns aspectos, mas achei aguerrido, né? Dá pra ver que ele é corintiano, dá pra ver que ele quer jogar, que ele tá com vontade e talvez seja um cara importante nesse processo de reconstrução. Quero ver mais. O Biro também entrou bem. Eu acho que o Corinthians tem que apostar mais no Biro, que é um jogador que já tem bagagem de seleção brasileira, de base, enfim. É um moleque que me parece ser inteligente dentro de campo. Ele colou ali do lado do Pedro Henrique para fazer um jogo mais associativo, buscou algumas tabelas, buscou triangulações. O Corinthians precisa ficar de olho, o Antônio Oliveira precisa ficar de olho nesse menino, porque pode ser um recurso muito importante dentro desse cenário, né? E o Mosquito entrou bem também, tanto que é ele que dá o passe para o Yuri Alberto. Quando o Corinthians faz o 2-1, o Palmeiras estava melhor no jogo, né? Mas o gol coloca uma sobrevida, ainda dá. E os caras que entraram do banco entraram realmente com muita vontade de fazer a coisa acontecer. O Cássio é expulso, bem expulso, né? Um lance que o Ranieri calcula mal, o Cássio calcula pior ainda e dá uma entrada para expulsão no Rony, sai machucado. Enfim, vamos ver também se não é nada mais sério com o Cássio. E depois o Piquerez, numa falta, quase faz o gol, né? Gustavo Henrique vai pro gol, não tinha mais substituição Corinthians, e tudo isso vai criando ali um sabor, um enredo no jogo que quem é corintiano sabe, quem viu aquele gol do Jô, aquele time do Carille contra o Palmeiras, sabia que alguma coisa estava estranha ali, que alguma coisa estava com uma cara de Corinthians para empatar essa partida. O Yuri Alberto ainda estava uma porrada na costela e sai machucado, parecia que tudo ia dar errado, e aí é que eu falo, Pedro Henrique e o Garro resolvem pegar no jogo, 1, 2, 3 faltas ali naquela zona e o Garro consegue acertar uma belíssima falta. Falhou o Everton no lance? Falhou, mas a bola foi muito bem batida, né? E tem que ter personalidade para chutar uma falta daquela no momento daquele do jogo e empatar a partida. O corintiano estava sentindo que aquilo poderia acontecer. Do lado do Palmeiras, cara, a bola pune, o time não matou o jogo quando tinha que ter matado e acabou sofrendo o empate. Mas se a gente pegar uma avaliação fria, e nesse canal aqui vocês sabem que eu falo
de uma forma muito justa, se tinha um vencedor no jogo por tudo que entregou dentro da partida e pela bola que jogou, seria o Palmeiras. Mas futebol não é só isso, né? Futebol também às vezes tem do coração, da valentia, do não desistir, e o jogo tem a minutagem que tem o jogo. Não adianta você ganhar o jogo por 85 minutos e depois, enfim, achar que tá tudo bem. 2-0 é aquele resultado perigoso. E não é clichê. E não é clichê. Pois bem, o Corinthians empata antes de uma partida importante na Copa do Brasil. Não perder era importante. Empatar com o Palmeiras dessas circunstâncias também vai dar moral e vai dar tranquilidade para o Antônio Oliveira trabalhar, para os novos reforços serem integrados e vislumbrando um futuro interessante. Não sei se vai se classificar para o mata-mata do Paulista, acho difícil. O mais importante era fugir do rebaixamento, vamos ser honestos aqui, e era dar confiança no trabalho do novo treinador. E para essas peças que estão chegando, junto com quem já está lá. E isso está sendo feito com sucesso. Então, o torcedor corintiano tem que aprender a comemorar as pequenas vitórias. E essa é uma pequena vitória. Depois desse passo, outro passo. E contra o Cianorte, que poderia ser um jogo perigoso, me parece que o Corinthians chega com a cabeça tranquila, com a moral lá em cima, para conseguir um bom resultado pela Copa do Brasil. Quanto aos reforços, a gente tem que falar e tem que pensar que 11, 12 jogadores foram embora. 11, 12 estão chegando aí. Estou curioso para ver o Coronado em campo, porque esse equilíbrio do meio campo que eu estou falando, de saber a hora de pausar o jogo, de saber a hora de acelerar, né, de, enfim, organizar um pouquinho mais. Eu acho que o Coronado, mesmo não sendo um 8, sendo mais um meia, pode fazer e está fazendo falta no Corinthians. Acho que é uma coisa que o Antônio Oliveira vai ter que ajustar. E dos reforços que estão chegando, o Garro é o que para mim tem mais a cara de Corinthians, né? Ainda acho ele afoito e afobado em alguns lances, especialmente em conclusão, né? Enfim, finalizações estranhas em momentos estranhos, de longe, que ele poderia fazer alguma coisa mais inteligente, mas eu acho que esse gol pode dar também a ele a confiança, né? Tirar aquele estresse do primeiro gol para que a coisa flua mais naturalmente. Acho que o Corinthians foi bem no mercado, trouxe boas peças. Torcedor corintiano saiba que algumas vão dar certo, outras não. Quando você faz esse tipo de pacotão e muda tanta coisa, é normal, mas a projeção dos reforços até agora está me agradando. E para a gente terminar o vídeo, falar um pouquinho do futebol feminino, que eu acho muito importante. O Corinthians conquistou, desde que o futebol feminino foi reativado lá em 2016, 18 títulos com essa Supercopa. Mais de 33 mil torcedores, a renda de 750 mil reais. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre quanto ganha, né, o plantel inteiro do Corinthians, né, das meninas, 450 mil por mês, ou seja, um jogo quase cobriu 2 meses de folha de pagamento. Isso é muita coisa. E mais do que isso, mais do que a parte financeira, é o movimento importante que o Corinthians está fazendo de vanguarda, replicando o que está acontecendo de sucesso aqui no futebol europeu. Vou dar um exemplo para vocês. Nós já tivemos jogos aqui pela Liga dos Campeões Feminina com mais de 90 mil pessoas, torcedores, no Camp Nou, para acompanhar o Barcelona, que é o time do momento aqui. Mas você tem times muito bem estabelecidos. O Lyon, por exemplo, já fui lá fazer jogo do Lyon, um Lyon e Manchester City pela Champions. Você vai no museu do Lyon, ali dentro do estádio, e você vê mais espaço e mais coisas marcantes dentro do museu pro futebol feminino. E mais do que essa parte financeira, é importante você ter um clube dessa dimensão com essa representatividade, né? A gente viu a entrevista depois do jogo da jogadora do Cruzeiro, acho que era a Bianca, elogiando. O time perdeu, né? E ela elogiou o estádio lotado, e eu acho que isso pode ter um simbolismo muito grande e provocar também as outras torcidas que apoiem, como a torcida do Corinthians apoia o futebol feminino.
Tem que lotar estádio mais vezes, não é só em Supercopa, não é só em decisão, mas eu acho que é um processo gradual e que o Corinthians está na vanguarda, assim como, por exemplo, o Bayern de Munique está fazendo, o Paris Saint-Germain, como eu falei, o Lyon, o Benfica aqui em Portugal. Já tivemos um derby entre Benfica e Sport com quase 30 mil pessoas no estádio, muito significativo para o futebol português, que ainda também caminha a passos curtos dentro desse cenário. Nós tivemos Vamos ter agora a Liga dos Campeões da Europa na TNT Sports, fase final da competição, caminhada de quartas de final, enfim. E mais uma coisa que é importante, o Corinthians ter essa representatividade, né? Cara, a mulherada é um público muito, muito fiel, né? Você vê, por exemplo, o jogo contra o Botafogo, aquela família que foi hostilizada, a menininha aqui batendo no peito, né? E ter uma categoria, ter um futebol feminino desenvolvido dentro do clube, faz com que mais torcedores se aproximem, conquista um público ainda maior e coloca o Corinthians com possibilidade de também não apenas faturar, mas se tornar uma referência. Portanto, parabéns não só a essa atual diretoria que está dando suporte ao Corinthians feminino, mas isso também entra na conta de outros que passaram e que apostaram lá em 2016 na reativação do projeto. Meus caros, um beijo para vocês. Em breve teremos mais uma edição do Vamos Falar de Corinthians. Tem que dormir, né? Se é que eu vou conseguir depois desse emocionante jogo do Campeonato Paulista. Tchau.